Eu sou nascido aqui na cidade de Itapeva mesmo, entende? Eu nasci na Lavrinha, dia 2 de 11 de 1954. Eu nasci no estado de São Paulo, em 1960, na cidade de Santo Amaro. Eu nasci numa cidade pequena do Paraná, aqui perto já do estado de São Paulo, que se chama Jaguariaíva. Nasci em 1941, no dia 26 de janeiro. Nasci num domingo, às 8 horas da manhã, em casa. Que naquele tempo nascia-se em casa. Meu pai, ele era do interior do estado de São Paulo, do Espírito Santo de Pinhal, e minha mãe, ela é gaúcha, do Rio Grande do Sul, Santa Maria. O meu pai e a minha mãe é de Paranaí. Paranaí, agora parece que é Adrianópolis. Eles são de lá, natural desse lugar, do Paraná. A minha mãe é nascida em Itaberá, era filha de pais espanhóis. E nasceu em Itaberá, porém ela se criou aqui em Itapeva. E o meu pai nasceu em Palmas, no Paraná, filho de pai italiano, e se criou em Itararé. E depois, quando casou, foram para Jaguariaíva, e o fim da vida, os últimos 8 meses de vida dele foi em Itapeva. Eu tenho, na realidade, eu tenho 2 irmãs, uma irmã legítima de pai e mãe, uma irmã só por parte de pai e um irmão. Nós somos, agora somos em 2 irmãs, perdemos o meu irmão do meio no início deste ano. E vivemos sempre muito bem. A minha irmã é quase que uma mãe, ela é a mais velha de nós 3 e ela é meio mãe hoje, para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo. Hoje eu tenho 7 irmãos, mas já fomos em 11 já. Bom, eu como sou caçula de casa, sou menor, né? Meu relacionamento com meus irmãos, quando criança, tive mais relacionamento com os irmãos mais próximos de mim, que foi o João Carlos, né? E com a minha irmã Beth. Foi muito bom o relacionamento quando eu era criança, porque a gente vivia num sítio, na realidade, né? Então a gente brincava muito. Foi uma das fases mais gostosas da minha vida, né? Porque a gente andava de pé no chão, né? Tomava banho de lagoa, ia pescar, ia caçar na época, né? Caçava um pouco também. Então foi muito boa a minha infância. Eu brincava de bolinha, de bola, de futebol, de peão, de pipa, empinava pipa, entende? Jogava futebol, corria bastante, brincava de tudo quanto é brincadeira que tinha no mundo, eu brinquei. Acho que as crianças naquele tempo levavam uma vida tão maravilhosa, não? Com tanto espaço, com tanta brincadeira de rua. A minha cidade era muito pequena, então era aquela cidade típica dos tempos antigos, onde as mães sentavam na calçada e os filhos brincavam na rua, né? Durante o dia subiam pelas árvores, pelos muros. Meu irmão, daqueles que saíam e ainda ia nadar em rio, às vezes até brigavam com ele por causa disso, que eu me lembro muito bem. Eu era muito agarrada com ele e eu defendia ele, ficava muito nervosa quando via o meu pai zangado porque eles tinham ido para o rio. Mas as crianças naquela época era assim, era subindo em árvore, trepando em muro e indo para o rio nadar. Bom, coisas que a gente, na época de, né, moleque de sítio, né, a gente fazia estilingue, a gente jogava bolinha, peão. Aqueles brinquedinhos de carretelzinho assim, né? A gente empurrava. Rodinha dessas rodinhas, hoje em dia não tem mais as crianças brincando e não tem nem aquelas rodinhas mais. As rodinhas de bicicleta, ela era de borracha, a gente colocava um araminho, colocava o carretel e saía andando pra rua empurrando pneu, brincando de pneu de carrinho de rolimã aqui na rua, entende? Eu mesmo criava, eu mesmo fazia.
Até pra criançada eu fiz uns tempos atrás. E não, eu ia fazer um carrinho para eles e deu certo que eu achei um carrinho de rolimã e trouxe para eles. Eles, quando eles eram pequenos, eles corriam aqui. Acabaram com o carrinho, andando aí. Carrinho de rolimã. Fiz tudo o que eu gostava, andava pra rua. Eu vivia na rua, eu fui criado na rua. Eu sou um sujeito que eu fui criado na rua. Meu pai e minha mãe nunca ligaram para mim. Nunca cuidaram de mim que nem nós cuidamos das crianças nossas aí, né? Tome cuidado com o fio, tome cuidado com isso, tome cuidado na rua, para atravessar a rua. Nós criamos nossos filhos pegando na mão. Eu não, eu fui desde 7 anos de idade, eu ia para a escola sozinho, daqui na casa de piedade, voltava sozinho, com 8 anos de idade, eu era engraxate de sapato. Eu engraxava sapato na rua da cidade aí. Quando eu não tinha sapato para engraxar, nós pegava mala daquelas pessoas, moça, ou então pessoas de idade, a gente pegava para ajudar a levar, porque sabia que saía uma gorjetinha, sempre alguém dava uma gorjetinha pra gente. Então, era o dinheirinho do açúcar, do arroz em casa, entregar pão, vender picolé, já. Entendeu? Esses foram os meus primeiros trabalhos que eu tive da infância, trazer dinheiro para casa. Minha mãe falava, ah, não tem café, não tem açúcar. Eu já trazia o açúcar de tarde, o café, o que ela falava para mim, eu trazia. Nós, antes de vir morar aqui, nós morávamos lá no Jardim Maringá, no seu stand lá. Eu pagava 500 cruzeiros de aluguel. Então eu ia dando dinheiro para ela, ia guardando o dinheiro que eu engraxava sapato, e ou vendia picolé, ou entregava pão, entende? E levava para ela inteirava aquele dinheiro para pagar o aluguel lá. Até nós construímos uma casa aqui, ganhamos o terreno, aí a minha mãe ganhou madeira e nós construímos casa aqui. Aí aprendi desde lá a engraxar sapato, a trabalhar, a dar valor os trocadinhos. Aí eu tenho 6 filhos, mais 3. 3 está comigo, 3 não. O nascimento do meu primeiro filho foi meio traumático porque ele nasceu no dia 5 de julho e no dia 6 de julho minha mãe faleceu. Então foi assim, acho que um misto de alegria, não sabia bem se estava alegre ou se estava triste. Eu tinha 23 anos quando eu casei, o Fernando nasceu, eu estava com 24 e meio, quase 25 anos. Então foi assim meio traumático o nascimento do meu primeiro filho, né? E foi um misto de emoções muito grande. Mas esse sentimento de responsabilidade a gente já tinha, mesmo porque a gente já não era assim tão criança como hoje. Às vezes as meninas têm filho muito jovem, né? A gente já não era assim, já tinha uns 25 anos, naquele tempo a gente já tinha uma preocupação, né, com o que fazer com este filho, como cuidar desse filho para que ele realmente seja um cidadão que traga uma melhora para o mundo, né? Ser pai é você criar maior responsabilidade, né? Porque é uma vida, né? Então acaba trazendo, vamos dizer assim, preocupações, né, para que a gente possa não só criar o filho financeiramente, né, dando uma casa, né, comida, roupa, essas coisas, mas você se preocupa com o exemplo, né? O que eles vão ver em você, porque na realidade a gente é um espelho para eles. Então essa é a preocupação que a gente tem, né? A primeira filha que eu tive não gosta de mim. Eu fui um péssimo pai para ela. Não que eu fui, né? Foi criada essa imagem, né? E como a gente vivia no mundo perdido, a gente é errado mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu era errado. Eu era mesmo, né? Teve uma prima que falou para mim um dia, você era errado. Você fumava, você bebia. Eu falei, você falou tudo certinho. Eu era errado, eu fumava, eu bebia. Por que você não falou para mim que eu sou errado, que eu bebo, que eu fumo? É porque Deus mudou. Jesus muda a vida da gente. Naquele tempo era uma vida, certo? Desviado do caminho do Senhor Jesus, caído na sarjeta. Então, para muitas pessoas ser pai ou não ser não faz diferença. Na época, para mim, não fazia diferença. Então, no mundão perdido, desviado, bebendo, fumando, eu fumava até maconha, entende?
e outras coisas mais que apareciam na frente, que a gente quando está no mundo, o que aparece a gente abraça, entendeu? Então eu tive muitas dificuldades para sobreviver. Mas Jesus, mesmo lá, às vezes eu achava que era eu que tinha conseguido escapar daquela, mas não era. É Jesus que está ali estendendo a mão, porque vocês já repararam quanta gente que morre? Às vezes ele não está em dificuldade, mas quando ele pensa que vai entrar numa dificuldade, ele sai beber, fumar e se droga, e um se mata enforcado, outro se mata de acidente, pega uma moto, sai rasgando carro, não é assim que acontece? Às vezes ainda mata outras pessoas, pessoas desesperadas. Sem Jesus o mundo vive desesperado. Momentos de desespero, momento de tristeza, momento de ira, entende? É uma dificuldade muito grande para a gente sobreviver. Porque às vezes a gente vive na tristeza, é uma coisa que a gente não sabe como controlar ela, né? Você está triste, está aborrecido, você não sabe com quem falar. Então é um desespero muito grande. Tem gente que morre de tristeza, né? Ira, tem gente que morre de ira. Às vezes ele tem vontade de matar alguém, aquela ira é tão grande dentro dele que ele não consegue matar alguém. Ele morre de tanta ira, que é uma legião dos infernos, que atormenta a pessoa de dia e de noite. Eu não conseguia dormir. Entende? Era uma atormentação. Tinha noite que eu deitava e eu virava a noite inteira, entende? Pra lá e pra cá, naquela ira, naquele ódio, naquele rancor, entende? É duro, não sei como explicar, entende? Tristeza, angústia, um desespero, entende? Uma agonia, você não tem como explicar, é inexplicável. Entendeu? A gente passa pela misericórdia do Senhor Jesus. Passei fome de quase morrer de fome, passei fome. Eu cheguei a virar latão de lixo para comer aqueles ossos de frango que a turma jogava ali, entende? Desses frangos assados e comia. Entrei a trabalhar numa firma e não tinha onde comer, não tinha onde dormir, entendeu? Comecei a trabalhar na hora do almoço, os camaradas tudo que parava por aí, tinha onde morar, tinha casa, tinha lar, entende? Ia comer, e eu ia para uma quitanda que ela fechava meio-dia, eu ia atrás da quitanda, lá no lixo da quitanda. Comia banana passado, comia tomate. Tomate tá passado, cortava aquele pedacinho que tava podre e comia, entende? Levava para um canto, lavava laranja. Descascava metade da laranja, jogava metade fora que tava estragada, metade eu chupava. Melancia, você entendeu? Pão. Virar padaria, entende? Para chapão, o resto de comida. O momento mais feliz foi o dia que Jesus entrou dentro do meu lar e transformou a minha vida. Fazendo 17 anos mais ou menos. E eu tava numa vida torta, ruim. A minha menina era pequenininha, não tinha um ano ainda. E nós vivia aí, mas eu bebia todas. Chegava em casa 2 horas da madrugada, 1 hora, a mulher brava. Essa mulher tava brava comigo, entende? E nesse dia, eu tenho marcado na minha Bíblia ali a data. Nesse dia eu cheguei em casa e a mulher, de novo, Adão. Falei, olha, mas eu vou largar. Ah, você já falou isso mês passado, ano retrasado. Ontem você falou, hoje você tá falando, amanhã você vai chegar e vai falar de novo. Daí o momento mais feliz surgiu aí, eu falei pra ela assim, olha, de hoje em diante, nunca mais eu vou beber, em nome de Jesus. Quando eu falei essa palavra em nome de Jesus, foi a mesma coisa que um raio, sabe? Um raio que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Olha, até agora é só felicidade. Desse dia em diante nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei. Cheguei no trabalho, os colegas, ô Adão, vai um golinho? Não, Deus abençoe. Adão, cigarro? Não, Deus abençoe. Adão, Deus abençoe. Não quero. O que aconteceu com o Adão? O que é isso e tal? Ô meu, pega aí, vamos beber. Não, Deus abençoe. Dali pra cá, Jesus transformou a minha vida, me deu um sonho, colocou um sonho na minha cabeça, entende? Passado um tempo eu fui gritando, Jesus te ama. Aí um dia eu tava desesperado, falei, não vou mais falar o teu nome não, Jesus. Vou parar porque tinha muita gente me xingando, me ofendendo, me atacando, entende? Mas eu não entendia,
Não sabia. Vou parar, Jesus. Hoje é o último dia que eu grito o teu nome. Vou pegar uma igreja e vou lá pro fundo do banco. Quietinho lá, escutando a tua palavra, mas não quero mais falar o teu nome pra rua, não. Não vou falar mais. Chega, chega. Muita gente xingando eu, ofendendo eu. O que é isso? Eu tô falando o teu nome. Cheguei em casa e tomei banho e tal. Fui deitar, deitei e dormi. Jantei, deitei e dormi. Daqui a pouco aquele sonho. Eu sonhava que eu andava por um lugar e via aquelas pessoas mortas. Quando cai uma... Que nem aconteceu lá em Hiroshima, né? Nagasaki. Aquela pomba lá que deve ter. A gente não viu, mas a gente imagina mais ou menos como é que é, né? Daquele jeito, as pessoas tudo mortas. E eu pegava aquelas pessoas e levava para um lugar, uma casa muito grande, muito bonita. Por isso que eu tenho esse sonho de tirar essa pessoal da rua. Que essas pessoas estão mortas. E na frente de mim tinha uma pessoa que me ajudava a levar aquela pessoa morta para aquele lugar. E quando foi um momento, eu levei uma pessoa daquela lá e aquela pessoa olhou para mim. Entende? Com aqueles olhos verdes, brilhando assim, um farol verde assim, olhou para mim. Eu olhei assim e falei, mas Jesus, aquela pessoa, eu trouxe ela morta aqui. E ela tá viva. Aí uma pessoa de lá de dentro veio e falou para mim, isso não pode acontecer aqui. Daí eu peguei e falei, pode, porque o sangue de Jesus tem poder para ressuscitar até morto. No sonho. E acordei. Dobrei o joelho e falei, ô Jesus, desculpa, eu vou gritar o seu nome. De hoje em diante aconteça o que acontecer, eu vou falar o teu nome. Quero saber se a turma vai me xingar, se vai me bater, se vai ficar bravo comigo, se vai ficar nervoso. Eu senti a presença de Deus, eu senti o poder de Deus na minha vida. Entendeu? Senti o poder de Deus, que quando eu acordei eu já estava de joelho dobrado, agradecendo a Deus. E o sonho ainda estava saindo da minha cabeça e eu estava dobrando o joelho para agradecer a Deus. E daquele dia em diante daí, é felicidade. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, meu irmão. Tem a Bíblia que ele prende, meu amigão. Jesus te ama, meus amigos. Tem a Bíblia que ele prende, meu amigão. Amém. Jesus te ama, meus amigos. Jesus te ama, meu amigão. Jesus te ama, jovem. Tem a Bíblia que ele breve virá. Jesus te ama, meu amigo. Tem a Bíblia que ele breve virá. Jesus te ama. Jesus te ama, doutor. Jesus te ama, doutor. Tem a Bíblia que ele breve virá. Jesus te ama. Jesus te ama, meus amigos. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, meu amigão. Ótimo dia para sua consciência. Jesus te ama, jovem. Doutora Rafaela. Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Eu viajei, não digo muito, né? Mas aqui pelo Brasil aqui eu viajei um pouco, né? Mas é por perto, não muito longe. Nunca fui para fora, para o exterior. Não tive assim muita oportunidade de viajar, não viajo muito, né?
não sair, para não dizer que se eu não saí do Brasil, fui ao Paraguai, fui à Argentina, mas aqui na América do Sul, aquelas saídas rápidas assim de compras e tal, mas nunca saí daqui. Não tenho assim muita vontade de sair, não tive muita vontade de sair e ainda não tenho. Meu sonho é só ir conhecer Gramado de Canela. Quero ver se o ano que vem ou o final deste ano eu vou. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, né, que é muito lindo e eu tenho vontade de ir lá. Eu vivi muito em muitos lugares. Trabalhei em muitos lugares, entende? Eu tive em Balneário de Camboriú, entende? Nas praias, a turma fala de ir pra praia e tal. Tem gente por aqui que não sabe o que é. Já contei para várias pessoas como é que é Balneário de Camboriú, que eu tive lá e tal, e fica olhando para mim. Será? Trabalhei lá que eu comecei a trabalhar em prédio de pendurado naqueles andares. E praia, de tarde, eu era peão, entende? Rapazão velho, vestia um calçãozão de tarde, era turista no meio da turma. Você entendeu? Ninguém, os turistas, vem lá em Balneário de Camboriú, vem chileno, vem Uruguai, Paraguai, gente do Paraguai, dos Estados Unidos, entende? Emirados Árabes Unidos. Uma vez eu estava conversando com a moça que eu não entendia o que ela conversava, ela parou para conversar, para perguntar alguma coisa para mim, eu não entendi nada. Não entendia nada, entende? Florianópolis eu fazia cobrança pelas ruas de Florianópolis. Eu conhecia Florianópolis na época, muito mais do que Itapeva, que é a minha cidade. Itajaí, entende? Garuva, são tudo estado lá da Catarina, entende? Tive no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tive em Viamão, Rio Grande do Sul. Dois lugares especiais que a gente sempre está viajando é onde a gente deixa os familiares, né? Onde estão as nossas famílias, né? Então, um lugar que é Curitiba e o outro que é Piruíbe, onde eu tenho ambos, né? Os lugares eu tenho irmãos, né? Então a gente sempre viaja para lá para passar um fim de semana junto, né? Um feriado junto, e a gente poder se aproximar e trocar ideias, né? Ser felizes, né? Vamos dizer assim, juntos, né? Florianópolis, eu tive em Florianópolis numa época, eu estava bem na vida, antes de eu ter desviado dos caminhos do Senhor Jesus, que uma vez eu estava perdidão mesmo, nas drogas mesmo, entende? E nessa época eu tenho uma paisagem lá, talvez, eu não sei se ainda tem essa árvore lá, eu pregava, eu gostava de ir lá com um violãozinho, quase do tipo desse aí, entende? Eu cantava, só sabia 2 hinos, e eu tocava, toda vez que eu ia lá, eu ia pregar e tocava esses 2 hinos naquela árvore ali, e eu ia só naquele lugarzinho ali. O Senhor Jesus é meu pastor, nada me faltará. O Senhor Jesus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Amém. Olha, as minhas escolas até não foram muitas, mas todas elas eu posso visitar. A minha escola, que eu lidei com criança, no primário, fiquei muito tempo, e que fiquei nela desde a criação dela, que foi o Teresa Silveira Melo. É uma escola que tem um lugarzinho especial no meu coração, porque eu participei da criação dela. Teresa Silveira Melo, José Lopes Fernandes, José Vasques Ferrari, Geminiano, todas essas escolas da periferia foram criadas na época do Dr. Schmidt.
isso aconteceu comigo aqui num rio, onde um casal, 2 casais estavam atravessando o Rio Verde, e um dos casais não conseguiu sair. E ali é um rio muita correnteza. E nós fomos mergulhar lá. Estávamos com cabo, com cordas, né? Tudo certinho, com um 3, que é a guarnição correta para trabalhar. E aí eu fui tateando, lá tudo escuro, desci uns 10 metros no rio, e ali formava uma loca de pedra e a água entrava tudo naquela caverna, vamos dizer assim. E eu fui afastando, né, lá para dentro da caverna, enquanto o cabo tinha cabo, né, eu fui afastando até tentar chegar no leito do rio, porque normalmente o corpo fica embaixo, né? Ele não fica boiando rapidamente, né? E rapaz, e ali chegou uma hora que eu vi que a válvula, que a gente usa um equipamento autônomo de ar respirável, e a válvula, ela estava saindo da minha boca, tanta correnteza que tinha, né? Então ali eu e Deus ali, e uma linha só que me segurava lá, que eram os bombeiros que estavam lá fora. E ali, rapaz, quando eu desci, o cabo, acho que foi apagando o cabo, e ficou enroscado. E eu dava sinal para os bombeiros me puxar, e eles não sentiam esse sinal. E ali eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, né? E você e Deus ali. Aí você fica pensando, começa a dar aquela tremedeira lá embaixo. Mas ali não tem jeito. Eu puxava, eles não sentiam. Puxava, não sentia, né? Aí quando eu puxei, né, eles largaram mais o cabo ainda, né? Largaram mais o cabo, eu fui lá para trás, fui mais para dentro da caverna ainda. E isso a 10, 12 metros de profundidade, né? E ali eu falei, será que arrebentou o cabo? Né, por causa que está raspando na pedra, né? Pode ter arrebentado, né? E ali aquele momento, eu falei, Senhor, né? Senhor meu Deus, né? Cuide de mim porque eu tô à sua mercê agora. E fui puxando o cabo e veio vindo o cabo, acho que veio mais ou menos 3, 4 metros de cabo. Aí começou a ficar mais rígido o cabo, né? Aí eu fui indo, batendo o cilindro na pedra em cima, né? Você escutava o som meio surdo, né? Mas tem. Aí fui saindo, foi começando a amarelar a água. Graças a Deus consegui sair de lá. Eu achei a mulher, aliás, achei o homem, né? Que tinha o esposo dela, mas não consegui achar a mulher que morreu lá. Foi uma experiência que, vamos dizer assim, eu senti que poderia ter morrido ali. Uma das, né? Quando eu era mais novo, morava na praia, minha mãe, um certo dia, ela foi até São Vicente. E minha mãe sempre gostava de água, do mar, né? Tomar banho, né? E na época acho que eu estava com uns 12, 13 anos. E ela gostava de entrar nas ondas e ia lá onde quebrava as ondas e tal. E ela ficou próximo, entrou bastante, né? E ficou próximo de algumas pedras, né? Onde batia as ondas e tal. E ali formava uma parte mais funda. E ela começou a se afogar. Ela começou a se afogar e tal, e ela gritou o meu nome. Hélio, filho, me ajuda e tal. E eu vi que ela foi uma vez, né? E aí sumiu dentro da água. Aí eu saí correndo e tal, porque eu estava na praia. Aí ela voltou de novo. Aí eu nadando, na terceira vez eu consegui pegar ela. Mergulhei, peguei ela por baixo. Foi instinto, né? É um instinto. Mergulhei, peguei ela por baixo e vim carregando ela, entendeu? Até chegar na beira da praia. E ela nunca mais esqueceu daquilo, né? É difícil pra gente, desculpa. Mas é uma coisa que Deus coloca na vida da gente, entendeu? Quando eu tinha 17 anos, eu tinha saído de Piruíbe para morar lá em Curitiba com os meus pais, porque eu tinha 2 irmãos que moravam lá, e estudavam lá, né, e moravam em República. Daí a gente decidiu morar lá para poder ficarem juntos com a família. E aí eu saí de Curitiba nessa época, em 77, né, e vim para São Paulo com um irmão meu. E era difícil arrumar emprego naquela época, né? E com a minha idade, né, 17 anos, então não sabia se ia servir o exército ainda ou não, né? Aí eu vim para São Paulo e aprendi uma profissão
que é chaveiro. Então eu trabalhei basicamente 4, 5 anos como chaveiro. E aí eu, na época, em 83, eu vi uma reportagem que falava sobre a Polícia Militar, né, Corpo de Bombeiros. Eu sempre tive vontade, né, de conhecer. E aí eu prestei um concurso para a Polícia Militar em 83 e eu passei, né? E a intenção, na realidade, sempre foi vir bombeiro, trabalhar no Corpo de Bombeiros, né? Eu morei 7 anos em Piruíbe, né? Então eu sempre tive essa aptidão para água e tal, gostar de nadar. E aí foi quando tudo começou, né? Aí trabalhei 2 anos na infantaria, né? Lá em São Paulo. E aí eu prestei um outro concurso, que foi lá no antigo CIAD, na Academia do Barro Branco, para poder passar para o Corpo de Bombeiros. Você tem que fazer alguns testes para ver se você tem aptidão, né? Se você não tem medo de altura, se você não tem medo de água, né? Nem de fogo. Então a gente fez alguns testes e aí eu passei para o Corpo de Bombeiros. Aí foi onde começou a carreira. Então, a Corpo de Bombeiros, nos últimos anos, vamos dizer assim, está batendo muito enfaticamente nessa parte de trote, de educação, né? E a gente tem, no Corpo de Bombeiros, a gente tem vários cursos que a gente dá aqui, como Bombeiro Mirim, Bombeiro nas escolas, né? E em Sorocaba, mais especificamente, tem o Projeto Brasinha. Então, você acaba educando as crianças numa fase ainda que elas estão aprendendo. Então isso aí tem ajudado muito, né? Mas ainda assim mesmo, existem mais ou menos durante 24 horas você atender na faixa de 70 a 100, às vezes mais trotes. Entendeu? Um posto de bombeiros como esse aqui de Itapeva, por exemplo. Então a educação é primordial. Você passar noções de civismo, né? De como deve se usar o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, né? Então é muito importante você fazer isso para as crianças, porque quem é adulto é mais difícil de aprender, né? Ou se a pessoa já aprendeu, não vai aprender mais, é difícil. Então, quando você trabalha com crianças, como o Corpo de Bombeiros está fazendo, a Polícia Militar está fazendo, é importante porque vai criando aquela consciência de que quando você chamar o bombeiro, alguma pessoa está sofrendo alguma coisa. E se ela chamar o bombeiro e for um trote e acontecer uma ocorrência do outro lado, aquela pessoa vai sofrer. Então as consequências. Além disso, a pessoa que faz isso aí, ela está gastando dinheiro público, né? O bombeiro sai daqui, tem gasto com combustível, né? Os bombeiros tem despesas, né? Isso aí sai ou do município ou do estado. Então pode acontecer até como já aconteceu, que você está atendendo, vamos dizer assim, um trote, né? Uma ocorrência que é um trote, e aconteceu um acidente com a viatura do Corpo de Bombeiros. Então é uma situação bem difícil. Embora tenha um prejuízo, né, para o Estado, para a sociedade no geral, a gente solta a viatura e vai atender aquela ocorrência como se fosse uma ocorrência real.
corpo de bombeiro sempre tem o pensamento de você salvar aquela vítima, né? A gente nunca desiste, né, de maneira alguma de falar assim, não, essa pessoa está morta, a não ser que seja morte evidente. Eu tenho um princípio, vamos dizer assim, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né, que é o seguinte, a morte você está descansando, você vai descansar. Pela fé que a gente tem, a gente acha que a morte é realmente uma passagem. A gente sofre demais. Eu perdi há 3 anos e 9 meses o meu marido. Então é um sofrimento muito grande pela saudade que a gente tem. Mas a fé, a religião, né, faz com que a gente saiba que tem alguém para a gente segurar na mão e que a gente vai dar conta daquilo. E a tristeza acalma e fica só a saudade, porque o duro é a saudade com tristeza, né? Saudade junto com a tristeza. E à medida que o tempo vai passando e só ele se encarrega disso, a tristeza vai se afastando da gente e fica só a saudade, né? Eu estou mais ou menos nessa fase, que agora que estou me acostumando com a falta dele, que era muito companheiro meu, né? Momentos tristes são com as perdas, né? Quando a gente perde algum ente querido, né? Então, como aconteceu com meu pai, com minha mãe, né? Com irmãos meus que já se foram, a gente conviveu bastante tempo juntos, né? Então são momentos difíceis pra gente. Alguns amigos, né? Inclusive de trabalho, né? Que trabalharam tantos anos com a gente e nos deixaram para seguir um outro caminho, né? Então isso nos deixa muito tristes, né? Eu tive muitas tristezas profundas quando morreu meu pai. Antes morreu minha mãe, morreu minha avó, uns tios que eu queria muito bem. São tudo momentos muito tristes. Mas eu acredito que um momento muito triste que eu tive, que eu cheguei até a chorar. Fui no meio do mato e chorei, eu estava desviado do caminho do Senhor Jesus. Mas você sabe que uma pessoa que está desviada, ele não esquece de Jesus, e Jesus não esquece dele. Ele sempre se lembra de Jesus, ele está sempre se lembrando, do jeito ou do outro ele está se lembrando porque ele é escolhido. Foi o momento que morreu um sobrinho que nós tínhamos. Inclusive agora uns tempos atrás. O ano passado morreu a mãe dele. Antes morreu o pai dele, entende? Era um sobrinho que parava com nós. A minha mulher estava grávida dessa menina aí de uns 6 meses. 5, 6 meses mais ou menos. E esse gurizinho era um grude comigo. Era que nem esse gurizinho aí. Certo? Aonde eu ia, esse gurizinho era grudado comigo. Aí a turma até lá no sítio se invocava com ele. Por causa que ele falava que o pai dele era pai dele, né? Mas eu era o pai preto dele, né? Branquinho que nem esse gurizinho aí. Aí ele, esse aqui é o meu pai preto. E aonde eu ia, esse gurizinho não desgrudava. E aconteceu um acidente com ele. Entende? A minha mulher estava grávida. E eu acredito que esse foi um dos mais tristes e doloridos na minha vida. Que eu senti, né? Porque os outros devo ter sentido, mas não foi tanto sentido, entende?
Mas esse do guri foi porque ele foi para Sorocaba. Quando ele foi para Sorocaba, sofreu um acidente e nós nem vimos ele. Já de lá mesmo da estrada, já levaram ele para Sorocaba. E chegou em Sorocaba, não sei quanto tempo ele durou lá, um dia, morreu. Aí eu cheguei a chorar lá no meio do mato. Não falei nada para ninguém, contei para a mulher, eu chorei. Não sou de chorar. Eu sou daquele tipo de homem que não chora por nada, entendeu? Aconteça o que acontecer, dói, entende? Junta água nos olhos e não sou de chorar. Pode acontecer o que... Mas nessa vez eu chorei. Chorei porque doeu o coração dele morrer, porque a gente queria bem, né? Gostava, ele gostava de mim. Sabe como é que é aquela amizade, aquele amor que não tem o que acabe. Aí a morte entra e destrói o coração da gente, né? Acho que não há coisa mais triste do que a perda, né? E o luto que a gente tem que enfrentar com a perda das pessoas que a gente ama, né? É interessante que a gente fica assim um tempo como se estivesse mesmo fora do chão, se perde o chão. Eu me lembro que quando o papai morreu era agosto, 28 de agosto, e eu fazia o pré-normal, e eu estava com uma dificuldade em matemática, e o papai sempre foi aquela pessoa que, ele que cuidava do estudo da gente, assim, de calcular nota, que naquele tempo era meio complicado, cálculo de nota, aquela coisa, tinha exame escrito, exame oral, e o papai é que sempre fazia aquelas ponderações de nota, quanto que vai precisar na prova, no exame, aquelas coisas. E ele morreu em agosto, e quando foi em dezembro, eu fui fazer o exame, precisando no exame oral de 5 em matemática. E a matemática estava sendo assim meu espinho, né? A pedra no meu sapato. E eu fui fazer o exame oral e tinha realmente tomado aula particular e tudo, estava preparada, aí tive 9. E desci correndo para contar para o meu pai que eu tinha tido 9. E quando chegou ali, onde hoje é o Banco do Brasil, que era a Caixa Econômica, ali tinha um banco, chamava-se Banco do Estado de São Paulo. Quando chegou ali é que eu me dei conta que eu não tinha pai para contar. Então você veja que a gente demora a assimilar aquele luto, né? E eu tinha 15 anos. E aquilo me marcou muito, foi uma hora. Aí quando eu cheguei ali, que eu vinha vindo numa disparada para contar para ele que eu tinha tido 9. E quando eu cheguei ali, eu falei, mas besteira, contar para quê? Meu pai não tem pai mais para eu contar, né? Então, a gente percebe que a gente demora a entender, né? Assimilar esse luto. E a gente tem que fazer força para que isso aconteça, porque a gente não pode, se você se entrega, você não levanta mais, né? Na realidade, meu pai, ele era vendedor e tinha, às vezes, que sair, vinha aqui pro interior e tal, fazer as vendas dele, ficava, às vezes, semanas fora, e minha mãe que cuidava dos filhos lá, nessa fase. Então, ela ensinou muitas coisas pra gente também, e é carinho, né? Mãe é uma maravilha, porque a gente sempre se lembra com muito carinho, né? Com muita saudade dela. A minha mãe foi uma benção também. Me soube muita coisa, entende? Hoje mesmo eu estava falando com o Osmar, muita coisa eu aprendi com ela. Tem coisa que até dia de hoje eu não me esqueci. E eu aprendi com ela. Não foi na Bíblia, não foi na igreja. Entende? Que eu dava uma fugidinha de casa, corria para a igreja, tinha uma igrejinha pertinho de casa aqui, ia lá, escutava a palavra, mas não me lembro o que eu aprendi na igreja ali, mas com a minha mãe eu aprendi. Você entendeu? Aprendi muita coisa boa com a minha mãe, que eu nunca esqueci. Eu podia estar lá na rua, perdido, jogado, mas eu sempre lembrava.
Entendeu? Então, ela foi uma heroína. Mamãe é aquela mulher autoastral, passou muitas dificuldades na vida. Vida difícil, teve muitos problemas na vida, mas uma autoastral, bem-humorada, tá? Fazia uma comida maravilhosa, era daquelas mães ainda que fazia macarrão em casa, de torrar café em casa, fazer sabão, né? Aquelas mães mesmo de antigamente, né? Com todas as dificuldades que tinha, fazer pão. Raramente a gente comia pão de padaria, era pão feito em casa, guardadinho na lata. Fazia os licor, fazia muito doce, porque lá no Paraná eles faziam aquelas compotas, põem naqueles vidros fechados que duravam de um ano para outro, né? Então mamãe fazia aquelas compotas muito gostosas e eu tenho assim uma lembrança dela do sábado à tarde, a imagem da minha casa, né? A paisagem da cozinha da mamãe era aquela mesa brancariada, com aquele pano muito branco estendido na mesa e aquele macarrão pronto ali, secando, para a macarronada de domingo. Uma pessoa que se ele não pôde me dar, né, bens materiais, né, ele me deu a coisa mais importante do mundo, que é a honestidade, me ensinou o que é ser honesto, né, o que é trabalhar para você conseguir as coisas. Né. Então, desde criança, desde que eu me, vamos dizer assim, me sinto por gente, né? Meu pai foi um exemplo para mim. Então até hoje, graças a Deus, né? A gente teve essa herança dele, maior. E foi o caráter, né? E a pessoa que ele foi pra gente foi muito importante. Isso a gente segue até hoje, né? São as nossas bases. Ele tinha uma máquina de fazer permanente nas mulheres. Era uma máquina elétrica e lá em Jaguaraíva, era só ele que tinha e na Redondeza também. Mas o permanente naquele tempo, por ser elétrico daquele jeito, ele durava um ano. Então as freguesas dele não eram as freguesas como hoje os cabeleireiros têm, né, de toda semana. Não. Então, mas vinha gente de toda a Redondeza, de ali por perto de Jaguaraíva, para arrumar o cabelo com ele. Ele foi músico, ele tinha um conjunto de baile, ele conhecia a música profundamente e montava para todos os músicos dele as partituras musicais, os arranjos, fazia os arranjos, e ele também ganhava dinheiro tocando nos bailes. Era, acho que naquele tempo, o único conjunto que tinha ali na cidade. Então ele trabalhava com isso. Representa tudo para mim. O que ele fez de bom, eu aprendi. O que ele fez de não bom, ele era um homem meio ruizão assim, de lidar, entende? Mas olha, eu acho que tudo isso aí me ajudou na minha vida para aceitar Jesus. Me ajudou a ser um camarada certo. Me ajudou eu a querer andar certo. Me ajudou a querer, a viver certo. Em tudo. Porque ele foi trabalhador. Ele falhou muitas vezes, né? Que nem muitas vezes eu já dei o testemunho aí que ele largava nós, não se importava com o que nós ia comer, como é que nós ia pagar aluguel. Mas isso já é um jeito da pessoa. Cada um tem a sua, né? Eu sempre se preocupei em não deixar faltar nada para meus filhos. Porque eu já vivi uma fase que meu pai deixou faltar. Mas ele deixou faltar, talvez não foi porque ele quis. É coisa da vida que a gente tem que passar. Então meu pai é o herói. É um rei, é o rei do lar. O meu pai, a última vez, aí eu vinha cuidar dele aqui. Ele estava morando aqui nesse quarto onde nós dormimos. E eu tinha uma casinha lá na Camargo. Daí eu falei para ele, eu vou vender a casa lá, pai, eu vou vir para cuidar do senhor. Eu dou ali para você morar ali na frente aqui. E nós tava vendendo a casinha lá, ele morreu.
entendeu? Aí nós ia cuidar dele. Eu com a mulher, vamos cuidar dele? Vamos cuidar. Tu largado, eu tô abandonado aqui. Não, o senhor não se preocupe que eu vou lá para ajudar o senhor, vou cuidar do senhor. Quando eu me casei, a felicidade de ter tido meus filhos, a felicidade de me formar, porque eu já fui fazer faculdade quando eu já tinha os 2 filhos, que a gente teve a oportunidade de poder estudar, criar uma faculdade em Tapetininga, que era o lugar mais perto, e a gente pôde, né? Quando eu me efetivei na carreira de professor, porque era uma coisa muito difícil naquele tempo, a efetivação, abri o concurso, eu pude passar no concurso e me efetivei, nossa, isso era era uma coisa muito importante na vida de uma moça, muito importante, né? O nascimento dos meus netos, dos meus bisnetos, eu tive momentos muito felizes. A realização como professora, então eu tive muitos momentos felizes. Agora você quer saber um bem feliz mesmo e bem bobo? Quando eu ganhei a minha bicicleta. Eu era pequena, nós éramos tão pobres, bicicleta era um sonho, era uma coisa que estava muito longe. E um momento muito feliz foi no dia 23 de dezembro. E eu era uma menina de 11 anos e eu ainda não tinha minha bicicleta. E na minha cidade todo mundo tinha bicicleta, né? E o meu pai fez tanto sacrifício para me comprar uma bicicleta. E custou 6 mil cruzeiros. E ele comprou, a primeira coisa que ele comprou, a prestação, porque ele nunca comprava nada a prestação. E esse ele comprou, parcelou para me dar uma bicicleta. Quando criança, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu ganhei essa bicicleta, a minha pretinha. Foram vários momentos felizes na minha vida, né? Desde a época que eu tive meus 2 filhos, né? Hoje, né, eu estou com a segunda esposa, já fazem 12 anos que nós estamos juntos. E foi outro momento feliz da minha vida, né, quando eu a conheci. Né? Então, para dizer para você qual o momento mais feliz, é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você que é uma coisa que, além de laços familiares, né, que nos fazem feliz, é uma coisa que me deixa feliz, é quando eu estou em cima de uma motocicleta. Isso você pode ter certeza que é uma sensação muito feliz de liberdade, né? Que eu curto muito até hoje, então isso é uma coisa que me deixa bem feliz também. A paixão pelo motociclismo, acho que vem desde criança. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, lá em Peruíbe, eu tenho um irmão ainda até hoje lá, que ele tinha motocicleta antiga, né? Harley Davidson, uma Índia. Então a gente, junto com ele, a gente conseguia montar as motos, né? Ele ajudava ele, lavando as peças e tal. E no fim ele me levava para dar umas voltas e tal, e às vezes, de vez em quando ele saía e deixava a moto lá. E aí eu e meu irmão mais velho um pouco que eu, pegava as motos dele e dava uns rolê, né? E com 13 anos de idade e tal, mas a gente pegava e dava uma saída com aquelas motos enormes, né? Então isso aí, de lá pra cá, já veio, né, veio com a gente, né? De gostar de moto e tal, desde criança. Então até hoje a gente curte moto, né? A primeira moto que eu tive custo foi uma Virago, uma Yamaha Virago 250. E a gente ficou alguns anos com ela, né? E depois que eu vim comprar a Cheddar. Aí fiquei acho que uns 5 anos com a Cheddar. E curti bastante ela. O Águias da Faxina, a gente começou com uns amigos nossos. São
6 casais, né, aqui de Itapeva e Nova Campina. E então a gente se juntou porque a maioria tinha moto custom, né? Tinha os outros que tinham moto Big Trail, né? E a gente curte, né? As motos e tal, curte viagem. Então a gente fazia isso, ia viajar e tal, ficava num hotel, né? E às vezes curtia a comida, fazia compras, né? E voltava para casa cheio de coisa na moto e tal. Então é mais ou menos por aí, pessoas que gostam de curtir esse lado de motocicleta, né? De viajar. E eu tenho tanto orgulho dos meus alunos, eu já tenho tantos. Os alunos, interessante que os meus alunos hoje poderiam ser meus professores, eles já sabem mais que eu, sabe? E eu acho que não existe coisa mais gostosa no mundo do que o mestre ver o seu discípulo já a ponto de ser seu mestre. E eu já tenho, porque eu vejo, acompanho a vida dos meus alunos, dos meus ex-alunos, hoje meus colegas, né? Eu acompanho, todos eles já estão fazendo pós-graduação, já tem gente que já é mestre, já tem gente que é supervisor de ensino, tem gente que é coordenador não sei das quantas, tem gente que está trabalhando na Unesp já em cargos. Olha, eu fico feliz da vida, eu acho que como professor não existe coisa mais gostosa no mundo que você ficar sabendo do sucesso daqueles que foram seus anjos, eu chamo ele de meus anjos, né? Eu vejo meus anjos aí todos já, muita gente brilhando, e em todas as áreas, não é só na educação, não. Porque o nosso projeto Cefam é um projeto maravilhoso, um projeto que deu certo. Como eu disse, foi um projeto que não formou só profissionais professores, ele realmente deu base para formar cidadão, sabe? Eles saíram de lá cidadãos. E eu acho que isso que foi o importante, né? Eu me lembro até hoje, com saudade, aquela criançada toda descendo, uniformizada, né? Criançada para mim, né? Porque eram todos jovens, e enfeitavam a cidade, aquelas meninada toda descendo de azul, né? Enfeitava a rua. Para mim eram verdadeiras flores. Eu adorava quando eu ia subindo e ver aquela gente inteira descendo, todos lindos, maravilhosos, naquela flor de idade muito linda, né? Verdadeiros papagaios, todo mundo conversando, e aquela festa, né? Eles enfeitavam a cidade. E o projeto Cefam foi criado pelo governador Quércia, e ele foi criado em 88, e aqui Itapeva começou a funcionar em 89, a primeira turma. E ele durou até 2005. Mas nós vivíamos assim com uma espada sempre, sabe? Dizendo, acho que a Cefam vai acabar. Acho que a Cefam vai acabar. Aí faziam uma avaliação do Cefam. Ficava, às vezes, uma semana, 2, 3 supervisoras vendo, fazendo pesquisas a pedido da Secretaria da Educação, né? Em todos os setores da cidade, onde tinha alunos egressos do Cefam, né? Tinha profissionais que já eram egressos do Cefam, e eles sempre tinham as melhores notícias a respeito dos ex-alunos do Cefam. Então aquilo foi conservando o projeto, foi conservando. Houve, durante todo esse tempo, uma porção de modificações, alterações no projeto original. O projeto original era muito bom e existiram algumas alterações, mas assim mesmo ele durou até 2005.
Então, porque realmente tinha qualidade. Ele foi uma... Olha, para encerrar com chave de ouro a minha carreira, eu não posso negar, foi o Cefam. A carreira de professora sempre foi difícil, mas eu comecei em 1959, dá para imaginar as dificuldades que eram naquela época chegar às escolas onde a gente lecionava, que geralmente era na zona rural. Não havia condução, a gente ia trabalhar de pau de arara, que era no caminhão, e todo mundo ia em cima do caminhão. A condução era semanal, portanto a gente tinha que, na maioria das vezes, morar no sítio onde a gente trabalhava, na zona rural, e a gente pagava a pensão para algum morador do bairro que disponibilizava uma acomodação para o professor. Às vezes, a cada 15 dias, e muitas vezes, uma vez por mês, a gente vinha para a cidade, conforme a distância que ela ficava da sede, a gente vinha uma vez por mês para a reunião pedagógica. Tinha aula aos sábados, então era muito difícil, mas a comunidade prestigiava muito o professor, valorizava muito o professor. E as crianças eram interessadas porque a escola trazia coisas diferentes para eles. Onde não tinha nada, tudo que a gente levava, um cartaz que a gente fazia, já estimulava, motivava as crianças. Naquele tempo, realmente, a gente era professor, ensinava, porque a educação vinha de berço. Então, muito pouca coisa, principalmente em zona rural, a gente tinha que fazer em questão de educação, de atitudes, de valores, porque as crianças já traziam do berço. Talvez isso facilitasse e compensasse as outras dificuldades que a gente tinha. Antigamente, o professor tinha uma importância muito grande na vida da sociedade, tanto era assim que a gente vê em algumas literaturas que o professor tinha o mesmo valor que o juiz de direito na cidade. E então a sociedade valorizava realmente o professor. Era uma carreira que muita gente aspirava por ser uma carreira bem valorizada. Vai ser sempre uma carreira difícil, hoje em dia com outros agravantes sociais, né, de família, e a gente sabe que os professores estão sentindo muita dificuldade em manter disciplina, em ter a atenção dos pais, cuidando da educação dos filhos, se interessando pela educação dos filhos, talvez nem por falta de vontade, mas pela situação social que vive mesmo. Fácil não é, mas eu gostaria de dizer que se tivesse que começar tudo de novo, eu faria. Então, na realidade, é assim, para a gente ser feliz, é pouca coisa. Viver junto com seus familiares, né, passar momentos juntos, você ter sonhos, né, de conquistar alguma coisa, de ser alguma coisa, né, e transmitir, né, felicidade para outras pessoas. Eu acho que a chave de tudo é isso, você fazer as pessoas felizes, né?
Então aí você é feliz também, você faz outras pessoas felizes, né? Eu acho que a lição de tudo que eu aprendi na vida com tudo isso é que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não importa quem é esse próximo. Seja ele um ladrão, seja ele um criminoso, seja uma pessoa que te ofenda, que me ofenda, a gente tem que amar ele. É o amor. O bem que a gente faz vale a pena. Vale a pena para a gente e vale a pena para os outros, que vão saber reconhecer isso, né? Então eu tenho o maior reconhecimento pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, que toda a vida fizeram todo o esforço possível para que a gente estudasse. Era o sonho do meu pai ver a gente formada. E por todas as pessoas que de uma maneira ou de outra estiveram na vida da gente, ajudando na formação, não só da educação formal, mas de todo outro tipo de formação, né? Então essa mensagem que eu deixo para eles é de agradecimento por ter me suportado aqui, me aguentado durante todos esses anos aí, né? Aqui em Itapeva eu trabalhei 15 anos, lá em Itu trabalhei 12 anos e meio, né? Alguns meses em Sorocaba, né? Então isso aí é o que eu deixo de mensagem para eles, né? Trabalhem, sejam felizes e dê tudo de si, porque eu acho que, acredito, tenho certeza que quando eles saem para uma ocorrência, eles vão dar tudo de si mesmo, do melhor, né? Estão sempre treinando, né? Isso eu vejo sempre aqui, eu passo aqui às vezes, eles estão sempre treinando aqui na frente, ou a parte de altura, ou aquático, né? A gente vê que eles postam às vezes no Facebook lá um treinamento e tal, que eles estão fazendo isso aí, a gente acompanha sempre. Então eu acho que é assim mesmo que tem que ser otimista, tem que ser trabalhador, né, estudioso, porque o que ele aprende aqui dentro do Corpo de Bombeiros é a vida de uma pessoa, às vezes que ele faz a diferença da vida de uma pessoa que vai salvar na rua. Então isso é muito importante. Então é essa mensagem que eu deixo para eles, né, que é de agradecimento e boa sorte para todos. O amor à profissão vai fazer com que tudo saia e corra bem. E uma coisa muito importante é nunca se acomodar. A gente tem que estar sempre estudando, procurando melhorar cada vez mais, não só na profissão, como com as pessoas com as quais a gente convive. A questão de relacionamento no trabalho é muito importante. E eu gostaria de deixar aqui um abraço muito grande para todas as pessoas que foram os meus colegas nas escolas onde eu trabalhei, todos os diretores que me dirigiram enquanto eu trabalhava. E um abraço muito grande para todos os profissionais que lutam e que fazem aquilo que fazem com amor. Essa é uma lição de vida, amor ao próximo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mestre dos mestres, juiz dos juízes, advogado dos advogados. Nesse momento, Jesus, querido, eterno, redentor amado, que nós estamos aqui, Deus amado, reunido e unido no teu nome, Jesus amado. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Se faz presente, Deus querido eterno, na nossa vida, na vida do irmão Alain, Pai querido eterno, na vida da irmã Ludmila, na vida da Matilde, da Emily, do Melquisedeque, do Emanuel, do
Samuel, Pai amado, na vida de todos os nossos vizinhos, na vida de todos os nossos amigos, na vida de todos os nossos inimigos, na vida de todos aqueles que nos querem bem, de todos aqueles que nos odeiam também, na vida do encarcerado, daquele que está na cadeia, no cubículo, na penitenciária, na casa de detenções, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, nas FEBEM, Jesus amado, nos hospitais, nos pronto-socorro, nas casas de misericórdia, nas UTI, Pai querido, aqueles que estão doentes, no lar, Deus amado, no leito de enfermidade, na sua própria casa, aquele que está abandonado, caído na sarjeta, não tem um lar para morar, não tem aonde dormir, não tem o que comer, não tem aonde viver, está passando fome, está passando necessidade. O Senhor entra com providência agora, Pai Celeste, entra com providência, Jesus Cristo de Nazaré, na vida de todos aqueles que vão escutar, Pai querido eterno, vão ver, Pai querido eterno, Redentor amado, esse vídeo, Jesus amado, de misericórdia, e fala no coração de cada um, salva a humanidade, salva os países em conflito de guerra, as nações, Pai querido eterno, em todos os lugares, por todas as partes do mundo, Pai querido eterno, onde quer que esteja uma pessoa vivente, Deus amado, sofrendo, perecendo, morrendo, entra com providência de salvação, Jesus amado, nesta tarde maravilhosa, nesse dia maravilhoso, Deus amado, nesse dia de paz, de tranquilidade e de felicidade. Muitas vidas estão se destruindo, mas há poder no teu sangue. Nós acreditamos no teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário para salvar, para libertar, para transformar. Pai querido eterno, Redentor amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome santo, Jesus amado. Amém, Jesus.